Olá, seja bem-vindo ao dia 43 de 260 dias lendo a Bíblia em 2024. A nossa jornada de leitura bíblica mostra-nos o Pai. No nosso cronograma, estamos no livro de Levítico. Para hoje são os capítulos 6 e 7. E eu amo, né, a questão que é o seguinte: certa vez eu ouvi num ensinamento judaico-messiânico que tudo que nós precisamos é que se a gente entender os 5 primeiros capítulos de Gênesis, a gente entende o Pentateuco todo, que talvez a Bíblia toda, mas o Pentateuco todo, a Bíblia toda. Por quê? Porque aqui no capítulo 7, a partir do verso 22, nós lemos o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor, numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do povo. Então, por que que eu falei do começo de Gênesis? Porque nós vemos ali que Caim dá uma oferta de qualquer jeito para Deus. E Abel dá o seu melhor para Deus. E aqui o Senhor começa a falar sobre o que que nós podemos comer, não podemos comer, e o que que devemos ofertar para Deus e o que não podemos ofertar a Deus. Nós não podemos simplesmente dar qualquer coisa para Deus porque está sobrando, porque é isso que tem para hoje. Deus entende, Deus sabe. Deus vê a intenção do nosso coração. Sempre vai ver. Uma coisa é de coração você falar assim: Senhor, estou te entregando isso porque é o meu melhor. E outra coisa é você falar: é o que tem para hoje. Toma, Senhor, toma, cumpri aqui com a minha parte. Agora o Senhor vai me abençoar porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, até aqui, o que Levítico vem nos mostrando é a regulamentação das ofertas que damos ao Senhor. Oferta pelo pecado, oferta de cereal, oferta de comunhão, são muitas ofertas. E aqui o Senhor está falando assim: olha, tem coisas que você pode comer e tem coisas que você não pode comer. Continuando, verso 28. Disse mais o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e moverá perante o Senhor com um gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os dei ao sacerdote, Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e aos seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem o Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para todas as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, aqui fica muito claro por que que Deus rejeitou a oferta de Caim. Agora, para você não ter dúvidas,
Deus deixa claro quais são as partes do animal, o que faz o que compete ao quê. E nós vemos que da porção que é oferecida ao Senhor, uma parte é alimento, é sustento dos sacerdotes. Só que o que isso tem a ver com Jesus, né? Eu falei aqui que se a gente não entende Levítico, a gente vai ter um entendimento limitado da obra completa da cruz. Jesus, no Calvário, foi a oferta perfeita, foi a oferta completa e a oferta absoluta. Então, a cruz do Calvário, através da fé no sacrifício de Jesus, pela fé, nós ofertamos diariamente este lugar de este lugar de, ai, perdão. Nós ofertamos diariamente este lugar aonde nós temos participação. Então, através, perdão, acabei me distraindo aqui, deixa eu voltar. O que acontece? O sacrifício da cruz, ela é absolutamente perfeita, certo? Então, pela fé, quando nós nos prostramos em adoração, pela fé no sacrifício da cruz, nós ali encontramos a oferta pela nossa culpa, a oferta pelos nossos pecados. E ali podemos oferecer os nossos sacrifícios de louvor. Ali nós encontramos também um lugar onde nós conseguimos ter comunhão com o Pai e com os nossos irmãos que confessam a mesma fé que nós. Em Levítico, isso estava tudo segregado. Olha, quando você quiser ofertar pela culpa, você tem que fazer assim, assim, assado. Quando você for ofertar pelo pecado, é assim, assim, assado. Quando ofertar pela comunhão, é assim, assim, assado. Mas agora, pela fé em Jesus, estes sacrifícios se tornaram que perfeitamente completos. E ali nós nos encontramos na comunhão em Jesus. Ali nós derramamos o nosso coração e adoramos o Senhor e entramos no Santo dos Santos. Entramos naquele lugar de intimidade e comunhão com o Pai. Antes precisavam ser várias ofertas. Então, se você não entende cada uma dessas ofertas, você vai ter essa dificuldade, vai continuar com esse pensamento infantil de uma cruz limitada, de uma cruz que e é muita limitação, tanto uma pessoa achar que foi para a libertinagem que Jesus pagou o preço, quanto também uma limitação de continuar numa vida religiosa, de rituais religiosos e vazias de adoração. Eu citei Caim e Abel, porque Caim, ele é a representação de um religioso, que faz o que tem que fazer para obter o favor de Deus, e vai lá e entrega de qualquer jeito, não presta muita atenção. Mas Abel realmente consagrou o seu melhor a Deus. Por isso que Deus aceita Abel e rejeita Caim. Nos dias de hoje, o que isso tem a ver com 2024? Isso tem a ver que hoje Deus busca pessoas que, que realmente entende a obra perfeita da cruz, pela fé se rende em adoração e entra no Santo dos Santos, mediante a purificação dos seus pecados. E por fim, aqui, quando nós lemos sobre comer a gordura e o sangue, primeiro, é proibido consumir sangue. Ponto. Você que gosta de chouriço e é crente, sinto muito. Sangue não pode. Por quê? Porque não pode. Nem lá no concílio que os apóstolos fazem, eles liberam o sangue. Então, não coma. Para que você quer sangue? Ai, que nojo. Oh. Porque no sangue tem a vida, né? Deus deixa isso claro porque que não pode. E não pode porque não pode, ponto. Até porque toda doença que a pessoa tem, ela é transmitida pelo sangue, né? Então, né? Se o animal está doente, você vai ficar doente também. Mas assim, não coma sangue. Ai, que nojo. E a gordura? Também não pode. Quer dizer, pode, não pode.
A gordura pode de algumas partes, que é a porção dos sacerdotes. Jesus, ele fala, né, quando ele celebra ali a ceia, Jesus fala: come este pão, que é a minha carne, e este sangue, e este vinho, que é o meu sangue. Quando nós participamos da ceia, nós estamos participando aqui como os sacerdotes participavam da oferta, a porção dos sacerdotes. Jesus é a nossa porção. Jesus é a porção, é o pão da presença. Jesus é este alimento. Jesus já foi o sacrifício perfeito. E agora, toda vez que celebramos a ceia do Senhor, com o pão e o vinho, ou o pão e o suco, que é o mais comum, eu, eu mesma nunca tomei vinho numa santa ceia. E tá tudo bem, né? Porque o que vale é a consagração, como nós já vimos no episódio anterior. Mas saiba que quando você está se alimentando com esta carne e o sangue, simbolicamente o sangue, o único sangue liberado, mas porque não é um sangue puro, mas sim uma simbologia, ok? Então continue tomando o seu suco e o seu vinho, se assim for na celebração da ceia, mas simbolicamente nós estamos tomando é, o sangue que nos purifica. Então, o sangue de Jesus, ele vem, nos purifica e nos transforma internamente. E quando participamos da ceia, comemos o pão, nós estamos participando da porção dos sacerdotes, que vinha desde Levítico. Por isso a Santa Ceia. Por isso que Jesus fala: faça em memória de mim, porque a partir da cruz, todos esses sacrifícios aqui já não eram mais necessários. Por isso que alguns judeus bem religiosos, muitos judeus se converteu, ok? Mas sempre tem aquele religioso, apegado, nananã, continuava. Por quê? Porque eles não entenderam, eles não tinham Jesus como Messias. Mas nós temos. E por isso nós celebramos a ceia, porque é a porção dos sacerdotes. Nós praticamos, nos alimentamos com a porção do sacerdote nos dias de hoje, conscientes de que Jesus é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. E em nós, o que devemos fazer é sempre estarmos atentos ao que comemos e bebemos, para que possamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Então, que neste tempo, que na próxima vez que você tomar a ceia, você tome com essa consciência, que você está tomando como a porção do sacerdote que lhe cabe, que você está tomando porque você sabe, você está fazendo realmente em memória de Jesus, o sacrifício perfeito, que antes precisava de rituais, e está tudo bem, porque era determinado naquele tempo. Mas nos dias de hoje, o que o Senhor pede é a nossa fé. E é essa fé que nos leva a ter comunhão com o Pai que temos buscado entender nesses dias. Que na próxima ceia, você viva esta alegria de tomar da sua porção, a porção que lhe cabe. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício da cruz, que é perfeito, sacrifício completo. Obrigada, Senhor, porque hoje nós também tomamos a nossa porção, a porção que nos cabe, pela fé em Jesus. E assim temos comunhão contigo, Paizinho. Temos comunhão uns com os outros, mediante esse sacrifício. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E por isso nós nos alegramos e celebramos a ceia como um memorial de tudo que Jesus já fez e ainda faz em nós. Obrigada, Senhor, obrigada. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.